Olá para você. Como você está? O filme começa com um idoso chamado Duke, que se dedica a ir todos os dias ao asilo para ler um capítulo do diário para a idosa. Os relatos do diário são sobre a história de amor de Ellie e Noah, dois jovens que se conheceram na década de 40 em um parque de diversões. No dia seguinte, Noah encontra Ellie na rua e a convida para sair, mas ela não aceita. Naquela mesma noite, Ellie vai ao cinema com sua amiga. Noah não desiste e dá um jeito de ir também àquele lugar. Assim que termina o cinema, ele se oferece para acompanhá-la até em casa. Ela aceita, então os dois vão conversando no caminho e se divertindo. Em certo momento eles deitam no meio da rua para ver o farol mudar de cor. Nesse momento ela diz a Noah que o que mais gosta de fazer é pintar. Em seguida vem um carro que quase os atropela. Ela sorri e se diverte com tudo aquilo. Depois Noah a convida para dançar no meio da rua. Logo em seguida a cena corta para Duke, que está lendo o diário para a idosa. Ela pergunta se eles se apaixonaram. Duke diz que sim. Então ela diz que gosta desse tipo de história e pede para Duke continuar. Depois daquela noite, Ellie e Noah ficaram juntos o tempo todo. Era um romance improvável. Ela era da cidade e ele do interior. Ela era rica e tinha tudo, enquanto Noah não tinha onde cair morto. Em uma noite ela vai até a casa dele levar um quadro que pintou para ele, e acaba conhecendo o pai de Noah, que a trata super bem. Os dois estavam loucamente apaixonados, estavam sempre juntos. Eles também brigavam muito e discordavam em muitas coisas, mas eram loucos um pelo outro. Em uma noite, quando Noah vai deixar ela em casa, seu pai, que estava sentado na porta, diz a ela que está muito envolvida. Seu pai então diz que quer conhecê-lo. No dia seguinte, ela leva Noah para conhecer seus pais. Os pais de Ellie não gostaram da filha se relacionar com Noah, porque ele era pobre, e segundo eles, não podia dar um futuro para ela. Na mesma noite, ela vai até a casa de Noah vê-lo. Ele leva ela para uma mansão abandonada, a mansão Windsor, dizendo para ela que pretende comprar a mansão um dia, porque fica de frente para o rio, e tem um celeiro bem perto, que poderia ser sua oficina. Ela olha para ele e diz que quer opinar também, que quer que a casa seja branca com persianas azuis, e um quarto com vista para o rio, para ela pintar, e uma varanda que acompanha a casa toda, para que os dois possam tomar chá e olhar o pôr do sol. Passado um tempo, os dois se beijam e tentam fazer amor, mas o amigo de Noah entra lá e diz que os pais de Ellie estão furiosos procurando por ela, enviando até a polícia atrás dela. Os dois então correm para a casa dela. Ellie discute com seus pais, que dizem que Noah não serve para ela, que ele é um lixo, um madeireiro pobre. Ellie então enfrenta seus pais dizendo que o ama. Noah ouve tudo. Os dois brigam e terminam tudo. Noah vai embora. A mãe de Ellie diz que ela não vai mais ver o Noah, e que isso é só um amor de verão. No dia seguinte, ao acordar, Ellie descobre que voltará para casa naquela manhã, sendo obrigada por sua mãe. Sem ter tempo de se despedir de Noah, ela corre à procura dele, mas não encontra. Ela acha só o seu amigo, e pede a ele para dizer ao Noah que o ama. Noah então, ao saber, corre até a casa de Ellie, mas não a encontra mais. Noah então fica desesperado. Escreve para ela, e diz que sente muito e que foi estúpido por ter terminado com ela. Disse que a amava, e que se ela respondesse, ele iria até onde quer que ela estivesse. Ele escreveu uma carta por dia, durante um ano. No entanto, Ellie nunca chegou a receber as cartas, já que todas eram pegas por sua mãe. Noah decide escrever uma última carta de despedida. O tempo passa, e Noah vai servir na Segunda Guerra Mundial. Ellie fica noiva de um oficial chamado Lon Ramon, aprovado por seus pais. Enquanto isso, na volta da guerra, Noah descobre que seu pai vendeu a casa deles. Seu pai diz a ele que com o dinheiro da venda da casa e o empréstimo do exército, daria para comprar a casa dos sonhos de Noah, que era a mansão Windsor.
Noa olhou a casa e logo se lembrou de Ellie. Foi quando decidiu que realizaria o grande sonho de sua vida, reformar a casa. Indo para a cidade, obter o alvará para começar a reforma, ele vê Ellie na rua, e corre desesperadamente atrás dela, conseguindo encontrá-la. Mas viu algo que com certeza não queria, beijando outro homem. Após ter visto ela naquele dia, ele resolveu que se recuperasse a velha casa onde tinha estado pela última vez com ela, ela voltaria para ele. A cena corta para Duke e a idosa, que são chamados pela enfermeira para almoçar. Eles logo atendem o chamado, e a idosa, muito interessada na história, pede para ele continuar. Duke continua a história. Quando o pai de Noa morre, ele fica ainda mais obcecado pela reforma da casa, pois a casa agora era tudo o que ele tinha. Depois que ele terminou, colocou ela para venda. Porém, quando chegava um possível comprador, Noa sempre achava um motivo para não fechar o negócio, e colocava todos para correr. À noite, para diminuir a solidão, Noa se envolvia com uma viúva de guerra chamada Marta, que morava na cidade vizinha. Mas ele não a amava, porque seu coração ainda era totalmente de Ellie. Enquanto isso, a Ellie estava escolhendo seu vestido de noiva. Muito pensativa, ela decide ir até o noivo dizer que precisa se ausentar, para resolver algumas coisas e esclarecer outras. Ellie vai até Noa 7 anos depois desde a última vez que o viu. Ela vê ele e fica nervosa. Diz que não deveria ter ido lá e tenta ligar o carro, mas não consegue. Noa a convida para entrar e Ellie aceita. A cena corta para Duke, que está contando a história para a idosa. Ela disse que é uma bela história e que acha que já a ouviu antes. Duke então continua a história. Ellie e Noa jantam juntos e conversam por horas, relembrando a última vez que estiveram naquela casa, há 7 anos atrás, quando eram bem jovens. Logo depois, Ellie diz que precisa ir, e Noa a convida para ir lá de novo, pois quer mostrar algo para ela. A cena corta para Duke e a idosa. Duke é chamado pela enfermeira, que diz a ele que seus filhos e netos querem vê-lo. Eles cumprimentam a idosa, que logo se retira e diz que vai tirar seu cochilo da tarde. Duke diz a ela que mais tarde continua a leitura. Ela diz que gostou muito de conhecer os filhos dele. Logo em seguida ela se retira. Os filhos pedem para o pai voltar para casa, e que é impossível ela lembrar deles, pois o Alzheimer dela está muito agravado. Isso mesmo, os filhos de Duke, que acabaram de chegar lá, também são filhos de Ellie, a idosa que acabou de sair, porém ela não lembra de nenhum deles, nem de Duke, que é seu marido. Duke diz aos filhos que seu lugar agora é lá, que Ellie é o amor da sua vida, e que lá é o lar dele agora, que Ellie é o seu lar. Duke continua a história. Ellie volta até a casa de Noa no dia seguinte. Ele a leva para andar de canoa, e logo começa a chover. Eles voltam imediatamente debaixo de chuva. Ellie questiona Noa do porquê ele não escreveu para ela. Noa diz que escreveu 365 cartas, que escreveu todos os dias por um ano, logo em seguida beija. Os dois fazem amor. No dia seguinte Marta vai à casa de Noa e encontra Ellie. Marta logo percebe a paixão dos dois e vê que não há mais espaço para ela, pois é a Ellie que Noa ama. No dia seguinte, a mãe de Ellie vai até a casa de Noa, e confessa para a filha que pegou todas as cartas que Noa mandava. Entregando-as a Ellie, a mãe de Ellie diz para ela seguir seu coração, e tomar a decisão certa. Noa vê com as cartas e brinca dizendo que enfim recebeu elas, e questiona Ellie sobre o que ela vai fazer. Ellie disse que não sabe. Então, os dois começam uma discussão. Nela, Noa diz a Ellie que não vai ser fácil, e que vão ter que trabalhar nisso todos os dias, mas mesmo assim ele ama muito. Ellie, muito confusa, entra no carro chorando, e tenta ir embora. Mas para no caminho e começa a ler uma das cartas de Noa. A cena corta para Duke e a senhora Ellie. Ela ouve a história atentamente e diz que a história é triste.
Duke prepara um jantar e a senhora pergunta para ele o que houve na história e quem ele acabou escolhendo. Duke então continua a ler. Ellie vai até seu noivo e diz que ama o Noah, terminando o noivado. Ellie volta para Noah com suas malas e corre para seus braços. A cena corta para Duke e a senhora, que muito emocionada diz que lembra e que são eles na história. Em seguida ela abraça o Sr. Noah. Os dois dançam juntos, mas Ellie logo tem um surto e esquece novamente do Sr. Noah. Ele chora ao vê-la daquele jeito. À noite, o Sr. Noah vai escondido até o quarto da Sra. Ellie. Ela lembra dele e os dois conversam. Ele diz que nunca vai abandoná-la. A Sra. Ellie olha para ele e pergunta se ele acredita que o amor deles pode fazer milagre e levá-los juntos. Os dois deitam e dormem. No outro dia, a enfermeira vai até o quarto da Sra. Ellie e encontra os dois já falecidos de mãos dadas. E assim termina a história de amor de Ellie e Noah. E esse foi o vídeo de hoje, até o próximo.